Olá, estamos de volta aqui no nosso estudo de topografia de terreno e hoje vamos ver um assunto muito interessante sobre o fluxo do projeto de uma forma geral. Bom, até agora no estudo de terreno e topografia a gente definiu aqui o nosso loteamento, o nosso espaço onde nós vamos trabalhar, né? E esse é um projeto complexo. Não é simplesmente como o exercício 1 que a gente viu lá na primeira fase do curso, né, no módulo básico, que tínhamos só uma edificação. Aqui nós temos um condomínio, né, complexo, onde nós teremos várias residências, dois edifícios comerciais, jardim, área de lazer, estacionamento, certo? Um projeto completo. E provavelmente num projeto desse porte, né, nós teremos uma equipe trabalhando nele. Uma equipe que vai estar trabalhando nas residências unifamiliares, um outro que vai estar trabalhando, uma outra equipe, ou uma outra pessoa, né, que vai estar trabalhando na parte comercial, e uma outra na parte de lazer, e assim por diante. Ok? Esse é o fluxo normal de um projeto grande. Tá? Mesmo num projeto um pouco maior, que não seja um condomínio, mas que seja um edifício com vários pavimentos, também teremos trabalhos em equipe, certo? Mas aqui nós vamos considerar especificamente para esse assunto que nós teremos várias edificações aqui separadas, ok? E como é esse fluxo, tá? Na verdade, cada edificação ela vai ser um projeto à parte. Então, eu tenho aqui, por exemplo, aqui é uma área residencial, né? Se eu olhar lá no meu PDF, vocês busquem lá o PDF, ele está dividido em vários lotes, né? Então aqui eu tenho, na verdade, vários lotes de residência unifamiliar. E aqui tem uma área comercial, então eu posso querer aqui trabalhar no projeto de um ou dois tipos de residência, né? Então vou ter um projeto, tá? Lembrando que um arquivo RVT, ele é um projeto, não é um desenho. Tá? Diferente do AutoCAD, onde para o mesmo projeto eu tenho vários DWGs. Eu tenho lá, por exemplo, uma equipe que trabalhou na minha residência unifamiliar. E agora o que eu vou fazer? Eu vou importar, tá, esses outros projetos aqui para dentro. Eu vou pegar o projeto que a equipe da residência fez, né, e vou trazer para cá. Vou pegar o projeto que a equipe ou a pessoa, né, do prédio comercial fez, vou trazer para cá e assim por diante, tá? A área de lazer, ok? Bom, isso é um movimento muito importante dentro do Revit porque envolve vários assuntos, né? Por exemplo, a questão de norte, né? A questão de coordenadas, tá ok? Então esse é o assunto da aula de hoje. Bem, e para iniciar, nós vamos trazer para cá, para essa parte residencial, tá, um projetinho que corresponde àquele primeiro projeto desenvolvido lá na primeira etapa do curso. Tá? Eu vou disponibilizar, ele vai estar novamente lá no site do CAD-Norma, tá, na página correspondente a essa videoaula, né, no link para download correspondente a essa videoaula. E vamos abrir ele aqui ele está chamando lá de Residência 01. Vamos abrir esse projeto para dar uma estudada como é que ele está. Bem, como a gente definiu lá no primeiro módulo do grupo, né, eu desconsiderei aqui, na época lá, né, a questão de origem, tá? Lembrando que esses pontos aqui são ponto base do projeto e ponto base do projeto. Vou chegar aqui para o lado só para ver isso aqui. É o ponto de pesquisa interno, que é vamos dizer, a origem, tá? Ponto base do projeto, ele amarra o projeto. Se eu arrastar o ponto base do projeto, eu estou arrastando toda a edificação em relação ao 00. Tá? Isso aqui é como se fosse ao CS World lá do AutoCAD. Tá, ok? É o ponto 00 do projeto. Bem, então a primeira questão é a posição do 00, a origem do projeto. A segunda questão é a questão das elevações. Tá? Eu vou abrir aqui a elevação sul para dar uma observada aqui, ó, que o meu nível térreo, né, que é a minha primeira referência, que o piso onde eu entro aqui no nível térreo, né,
ele está na cota 0.15. Beleza? Bom, vou lá um Ctrl Tab aqui, vou lá para o meu terreno e a primeira observação. Quando eu coloco um projeto externo, né, aqui dentro, eu tenho duas formas de colocar. Tá? A primeira é como grupo, tá? Que nós não vamos ver nessa aula, nessa videoaula, nós vamos ver numa aula específica de grupo. E a segunda é através de vínculo. A diferença básica é a seguinte: quando eu coloco, tá, carrego um elemento como grupo, é como se eu estivesse inserindo um bloco, né, pegando um DWG, fazendo um paralelo com o AutoCAD, inserindo dentro do meu projeto. Isso significa que eu posso explodi-lo aqui dentro, alterar, ele passou a fazer parte desse projeto. Quando eu insiro através de um vínculo, é como se eu estivesse inserindo um xref. Isso significa o quê? Que esse vínculo ele vai estar inserido aqui nesse projeto virtualmente, vamos dizer assim. Eu vou estar vendo aqui, vou ter todas as propriedades de manipulação. No entanto, ele fisicamente ele está lá no arquivo da equipe. Tá? Isso implica em que, se a equipe que está trabalhando lá na residência modificar essa residência, automaticamente quando eu abrir esse arquivo, quando eu atualizar esse vínculo que vai estar aqui, ele vai se modificar. Ao passo que se ele tiver como grupo, ele não tem vínculo mais com o arquivo externo. Se alguém modificar lá, eu vou ter que vir aqui, destruí-lo e carregar o outro. Beleza? Então vamos ver em princípio aqui através de vínculo. Bom, eu vou inserir aqui, fazer um primeiro passo simples aqui, que em princípio deve até estar errado, né? Mas enfim, vamos aprender com os erros. Como é o processo de inserir vínculo? Eu tenho aqui no menu inserir, tá? Eu venho aqui, ó, vínculo. Reparem que dentro de inserir, eu posso inserir também um vínculo de CAD, né? Um arquivo DWG, uma marca de revisão, se fosse o caso, tá? Outras imagens, né? A gente já viu esse menu aqui. Então eu vou inserir aqui, ó, vínculo do Revit. Okay, ele vai procurar arquivos RVT, aqui eu já estou na minha pasta referente a essa aula, né? Então procuro lá, residência 01. Repara que ele já traz aqui, ó, a imagem que está visível, né, da origem. O mais importante aqui nesse quadro, tá, antes de simplesmente clicar em abrir, é a maneira como eu vou inserir esse arquivo, tá, ok? Como eu não tenho certeza, não tenho informações lá sobre a relação entre as coordenadas desse projeto e do meu projeto atual, eu vou pedir uma inserção manual. Tá? Essa inserção manual pode ser através da origem, do ponto base ou do centro. Tá? Se eu pedir pela origem, ele vai pegar como origem, né, vamos dizer assim, esse desenho, esse projeto vai vir grudado o mouse nesse ponto de origem. Ok? Eu posso pedir manual pelo centro, ele vai pegar aqui o centro desse projeto e vai trazer o mouse grudado aqui. Tá? Vamos usar essa opção para um primeiro exercício. Clico em manual centro, clico em abrir, e ele vai me dizer, ó, o arquivo vinculado não pode ser recarregado porque ele está carregado em outro documento aberto. Tá? Então eu não posso inserir um vínculo de um arquivo que esteja aberto pelo Revit. Tá? Então eu vou ter que fazer o que? Eu vou ter que ir lá, vou usar aqui o Ctrl Tab para acessar o projeto, e vou vir em arquivo, e eu tenho que fechar esse arquivo para poder inseri-lo aqui dentro. Vínculo do Revit, residência 01, já selecionei aqui manual pelo centro, abrir, e vem a residência lá. Tá? Em princípio parece tudo bonitinho, mas na hora que eu clicar aqui, o que vai acontecer? Ele sumiu. Por que ele sumiu? Vamos ver em seguida. Bem, vamos afastar aqui a imagem. Vamos ver aqui, olhar por baixo. Olha lá a minha edificação. Por que ela foi parar lá embaixo? Porque a cota do meu terreno é a cota 12. E lá no meu vínculo, lá no projeto original, a cota era a cota 0. A cota do térreo 0.15. Não é isso? Bom, então o que eu posso fazer para corrigir isso? Basicamente duas coisas. Uma, voltar, desfazer o vínculo, né? Ir lá no arquivo da residência e corrigir. No entanto, para resolver localmente aqui,
eu posso ir aqui na elevação sul, né? Eu tenho lá, ó, os níveis, aqui nível térreo 0.15, pavimento superior e cobertura lá do meu arquivo inserido. E aqui eu tenho, olha, 0,1 térreo, tenho níveis sobrepostos, ok? Então, bem simples, eu posso vir aqui, ó, alinhar com quem, lembrando o comando alinhar primeiro com quem, o certo, né? Primeiro o certo é esse, com esse eu alinho esse aqui, e a minha edificação passou a aparecer em termos de nível, ok? Vamos ver lá no 3D como é que ficou. Olha, agora sim ela apareceu no nível do terreno, eu posso movimentar essa edificação aqui, né, posicioná-la dentro do meu terreno certinho. Ok, vamos pedir linhas finas aqui, para ficar mais fácil a minha correção. Bem, ainda tem um problema aqui, né, porque eu alinhei o nível térreo com o nível 12, né, e o nível aqui na verdade ele era um pouco mais baixo. Então deu para ver aqui que o ideal realmente é que eu vá lá nesse arquivo e corrija, ok? Vou abrir o arquivo, o que vai acontecer? Residência 1, abrir, ele vai dar a mensagem: este arquivo está vinculado, abri-lo na seção atual irá descarregá-lo como vínculo, certo? Mas no caso aqui eu estou abrindo na mesma seção de Revit. Eu poderia também, um artifício, né, abrir um outro Revit aqui, se o meu computador for bombado, né, tiver bastante memória e tudo, eu posso abrir uma outra seção de Revit e aí ele funcionaria como se fosse um outro usuário trabalhando. Eu poderia abrir esse vínculo e corrigir lá e atualizar aqui. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar ele desvincular aqui, prosseguindo com esse comando. Tá, ok? Descarregar um vínculo não pode ser desfeito, deseja continuar assim. Eu vou simplesmente descarregar esse vínculo aqui. Vou lá no meu projeto agora, na elevação sul. Tá? Vou fazer o seguinte artifício. Se eu vier aqui simplesmente corrigir esse térreo para a elevação 12.15, né, porque o zero nosso aqui é o zero lá do terreno, né, e clicar em OK, repara, vai dar um problema porque subiu aqui ó, o nível térreo, porque esses pavimentos estão fixos. Vou cancelar aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou aqui em cotas, tá? E vou cotar esses níveis e vou fechar o cadeado, amarrando um em relação ao outro. Agora sim, eu pego aqui, posso mudar esse nível para 12.15, Enter. Beleza, subiu lá o projeto. Ó, e os níveis foram revisados. Salvo esse projeto, arquivo fechar, okay, e vou agora novamente lá no inserir, vínculo do Revit, residência 01, abrir, e ele dá exatamente que, embora não esteja nenhuma instância, né, que quando eu insiro alguma coisa no meu projeto, ele passa a ser uma instância, né? Embora não exista nenhuma instância inserida, né? Nenhum vínculo inserido, ele está carregado no projeto, tá ok? Continuar irá criar uma nova instância para esse vínculo. Deseja continuar? Sim. Aqui agora sim, eu vou inserir, ele vai permanecer lá na cota correta. Eu tinha até uma outra inserção aqui que eu já tinha feito o teste com ela, né? Acabou aparecendo aqui agora porque ela estava lá embaixo presa, né? Eu não tinha apagado ela. Ok, então agora sim temos a equiparação dos níveis. Muito bem, vamos olhar agora na planta do terreno. E o que acontece? Essa minha residência, eu vou colocar aquela numa posição aqui mais próxima, né? O que acontece? Esse projeto meu, essa topografia, essa superfície, ela tem um norte do projeto que está aqui, um 00, né? Uma origem, melhor dizendo, que está localizado aqui. A gente viu lá no nosso arquivo que a origem desse desenho aqui, desse projeto da edificação, ela está por aqui assim. É interessante que eu trabalhe, né, quando eu for trabalhar em equipe, né, em várias áreas diferentes,
é importante que eu adote o mesmo sistema de coordenadas, né? A semelhança que a gente faz lá no AutoCAD quando a gente trabalha com XREFs, né? A gente coloca um posicionamento, estabelece uma origem e essa origem passa a ser a mesma para todo mundo, de modo que se eu atualizar um XREF, um desenho, ele não vai sair da posição aqui, porque eu não movo o projeto dentro do sistema de coordenadas. Essas coordenadas no Revit chamam coordenadas compartilhadas. Quando a gente vem aqui no menu gerenciar, eu tenho aqui a opção localização do projeto, né? E eu tenho aqui coordenadas, ok? Então, como esse arquivo é um arquivo vinculado, existe uma relação física, embora sejam arquivos diferentes, arquivos RVT, né, diferentes. Quando eu estabeleci um vínculo entre eles, tá, ok? Eu posso, a partir deste arquivo grande, influenciar nesse pequeno ou vice-versa, no pequeno influenciar o grande. Eu desejo que a mesma coordenada, né, mesmo sistema de coordenadas, a mesma origem desse projeto que está aqui atrás, ela seja a origem também dessa edificação. Tá, okay? Só para a gente entender a teoria. Então aqui em coordenadas, eu posso publicar coordenadas. Tá, ok? Determina as coordenadas utilizadas no projeto atual e as utiliza para um projeto vinculado. Então eu vou fazer isso, vou publicar coordenadas, tá? E ele me pede aqui, selecione um projeto vinculado do qual deseja publicar o sistema de coordenadas. Então eu vou clicar aqui, nesse vínculo, tá? Repara, a minha origem desse projeto está aqui, considerando a frente da casa que ele está lá atrás. E a origem que a gente viu dessa casinha aqui está aqui na frente. Quando eu selecionar essa casinha aqui, ele vai transportar esse sistema aqui chamado terreno, tá? Que é o sistema de coordenadas atual, que é o único existente, que é o 00 único desse projeto. Clique em OK e aparentemente não aconteceu nada. A partir do momento que eu publiquei essas coordenadas lá, tá? Existe agora um vínculo desse arquivo publicado naquele arquivo lá. Ok? Então, quando eu tentar salvar esse arquivo, agora, com essas informações, ele vai dizer, olha, você alterou a posição atual no Residência 01. Tá? O que deseja fazer? Eu vou salvar a nova posição de volta no arquivo vinculado. Quando eu faço isso, eu exatamente estou usando um posicionamento compartilhado. Tá, ok? Aqui eu teria a opção de salvar, ou seja, eu publico essa coordenada, que é o que eu vou fazer agora, né? Eu vou publicar essa nova coordenada, essa nova origem, lá naquele arquivo vinculado. Eu posso não salvar, ou seja, eu deixo aquele arquivo lá intacto, né? Deixo a coordenada como está, a origem do arquivo, ou desativo esse posicionamento que eu estabeleci quando eu cliquei lá em localização, compartilhar coordenadas. Eu vou salvar. Ok, salvei. Então vou fechar esse arquivo para poder abrir o vínculo lá, Residência 01. Abrir. E reparem lá, o meu norte, o meu 00, a minha origem foi colocada para cá. E também o norte, reparem lá, o norte verdadeiro, lembra que ele era inclinado lá no meu projeto? O norte verdadeiro também foi rotacionado, porque eu peguei o sistema de coordenadas exatamente que estava lá naquele projeto e publiquei aqui. Ok? Então a partir de agora, se eu não mexer no projeto lá, todas as atualizações que eu fizer são colocadas lá, publicadas lá no meu projeto como um todo. E da mesma forma eu vou proceder com os outros edifícios, com a área de lazer, ok? Compartilhando coordenadas entre um projeto principal e os projetos vinculados a ele. Operação inversa seria o seguinte, eu vou lá em gerenciar, né, aqui no menu coordenadas, e eu posso, ao contrário, especificar coordenadas no ponto. Tá, ok? Ele reloca o projeto e rotaciona para o norte verdadeiro ao especificar as coordenadas norte e sul de um ponto. Eu posso vir aqui em coordenadas de um ponto, né, clicar num ponto, vou determinar, por exemplo, a esquina dessa edificação aqui, e eu determino aqui as coordenadas dele. Tá? Vou colocar, por exemplo, no 0 e no 0. Ok? Então, eu mudei a origem
desse vínculo, tá? No AutoCAD a gente move os objetos, né, fisicamente para a origem. Aqui não, aqui a gente move, na verdade, o sistema de coordenadas. Esse ponto aqui é o ponto origem, ponto base do projeto, então ele não é alterado com essa movimentação, certo? Bom, vamos ver o que aconteceu aqui. Então, salvei esse projeto, repara, eu mudei a origem, o sistema de coordenadas. Salvei e vou lá em arquivo, fechar. E vou abrir o meu arquivo de vínculos, que ele está originalmente, que é o meu terreno. Bem, o que aconteceu? Olha lá, a minha edificação foi parar no ponto 00, porque agora eu usei esse sistema de coordenadas, né, eu tinha vinculado, né, o posicionamento dessa edificação em relação ao 00 desse projeto e reportei as coordenadas para lá. Quando eu mudei o ponto 00 de lá, quando ele inseriu, ele veio para o ponto 00 desse projeto, tá certo? Então, ele por isso saiu de posição, beleza? É um assunto um pouco complexo, né, como tinha previsto, mas de um entendimento muito importante aí com relação ao posicionamento de projetos, tá? Isso é muito importante, coordenar isso quando você for começar a trabalhar as equipes aí no empreendimento. Defina um sistema de coordenadas, estabeleça ele como um sistema universal que todo mundo use, né? E aí vocês terão mais facilidade de trabalhar. Caso outra equipe esteja trabalhando nessa edificação aqui e faça alterações, né, eu vou publicar essas alterações. Eu tenho aqui, ó, no gerenciar, eu tenho aqui, ó, gerenciar vínculos. Eu tenho aqui, ó, vínculos, formatos CAD, não tenho nenhum inserido. Formatos Revit, eu tenho esse Residência 01 inserido, né? E revisões AWF, no caso de arquivo de revisão, né? Alguém no campo lá fez aquelas nuvenzinhas de revisão, você pode sobrepor esse arquivo. No caso do arquivos Revit, a pessoa foi lá e modificou, tá? Eu posso vir aqui e recarregar, tá? Quando eu recarrego, eu atualizo o arquivo atual, né? As mudanças que foram feitas lá no arquivo central de acordo com o arquivo atual aqui. Essa operação não é necessária quando você abre o projeto, tá? Se eu fechar esse desenho e abrir, automaticamente ele já recarrega essas informações. Aqui no gerenciador de vínculo, tá? Em vínculo de Revit, tá? Eu tenho a opção de status aqui carregado, né? Tipo de referência, sobreposição ou anexo. Se eventualmente, tá, esse projeto, tá, eu inserir em um outro projeto, talvez pareça um pouco complexo isso, mas vamos imaginar que esse grande loteamento aqui, na verdade, feito por áreas comerciais, ele faça parte de uma cidade projetada, né, ou de um bairro inteiro, e onde tem uma outra equipe trabalhando, ou seja, eu tenho um outro arquivo gigante que seja o arquivo dos arquivos, e esse projeto inteiro ele esteja apenas vinculado àquele outro grande projeto, né? Então, nesse caso, aqui, anexo, anexo significa que quando eu inserir esse arquivo dentro do arquivo grande, se eu estiver na posição anexo, então essa casinha, vamos dizer, ela vai ser exibida também no arquivo grande. Se tiver como sobreposição, ela não será exibida quando este grande modelo for vinculado a um outro modelo maior. Aqui, posições não salvas, tá? Como essas coordenadas estão compartilhadas, tá? Então ele não me dá a opção de não salvar a posição dos objetos, ok? Caminho do arquivo e tipo de caminho é o endereço dentro do computador, tá? Aonde eu vou procurar, tá? Aqui no caso, como o meu arquivo Residência 0 ele está dentro da mesma pasta do arquivo grande, eu especifiquei o caminho como relativo, tá? Na verdade o Revit mesmo assumiu como relativo, mas se eu tivesse esse modelo vinculado em algum endereço da rede, né, aí eu colocaria ele como absoluto e iria direcionar lá, ele estaria direcionado para a pasta aonde ele está vinculado. Esse pseudônimo local ele diz respeito apenas quando estamos trabalhando com o arquivo central, que vamos ver isso lá no módulo avançado.
tá? Porque no Revit, como eu já mencionei em aulas anteriores, é diferente do CAD, onde cada um trabalha num arquivo DWG. Quando uma equipe está trabalhando num projeto, todos estão trabalhando num arquivo chamado arquivo central, tá ok? E, então esse pseudônimo local aqui seria destinado a essa identificação, tá? Vamos deixar isso aí para quando formos estudar o trabalho em equipe. Bom, então essas são as principais funcionalidades do nosso modelo do Revit. Por último, eu poderia selecionar aqui, né, e salvar posições, né, desse arquivo, ou recarregar de outro local, né? Às vezes tem uma outra equipe lá que salvou como residência 02, eu posso carregar em outro local, né? Recarregar a gente já viu, e descarregar, né? Eu descarregaria ele, o vínculo, tá? E não pode ser desfeito sim. Então, quando eu clicar aqui em OK, ele sumiu do meu projeto, né? E aqui não adianta eu dar Ctrl Z, porque essa operação é irreversível. Eu teria que ir lá inserir vínculo do Revit novamente, residência 01. Ele já vem com o sistema de coordenadas novas, manual pela origem, ok? Abrir, e agora ele vai vir inserido lá pela origem do projeto lá, beleza? Bom, então acho que deu para entender a questão de vínculos, tá, do Revit Architecture entre outros arquivos. Até a próxima aula.